Saudações democráticas, meu nome é Fernando Pena, sou o atual diretor da Faculdade de Educação. Esse é o canal Comunidade FEUF, um espaço que nós criamos para continuar os debates ao longo desse período de isolamento social. Estamos aqui hoje para a nossa nona conversa, a Universidade e a Pandemia, com o professor da Faculdade de Educação, José Rodrigues, e com o professor do Instituto de História, Marcelo Badaró. Também aqui agradecendo sempre aos nossos colegas do Sensibiliza que participam com a gente. Hoje estamos aqui com o Mauro e com a Jaqueline. Muito obrigado, Mauro e Jaqueline. Vocês ajudam a tornar as nossas conversas mais acessíveis. Só antes de começar a conversa em si, algumas informações aí para quem está nos assistindo. Primeiro, a nona conversa com a FEUF faz parte do Festival FEUF. Então, quem estiver participando aí e quiser a certificação, no segundo momento da conversa, quando a gente for para o Google Meet, eu vou colocar um formulário e é só você entrar, botar o seu nome, que depois a gente envia a certificação para você, tudo bem? E explicando um pouquinho aqui a nossa dinâmica de hoje, da nona conversa, a gente tem tentado nas conversas com a FEUF fazer sempre que um grupo de professores ou colegas produzem um documento, um texto, um manifesto, ele pode se tornar um tema aqui para as nossas conversas. Então foi o caso. Badaró e José Rodrigues fazem parte de um grupo de autores, depois o José Rodrigues pode falar o nome de todos que ajudaram a escrever. Eles escreveram um documento chamado A Universidade e a Pandemia para refletir aí sobre o que nós estamos vivendo na universidade nesse período aí que começam propostas de períodos extraordinários, volta de semestre remoto. Então essa é a nossa dinâmica. Para quem tiver curiosidade e quiser ler o documento, eu vou colocar na descrição do vídeo um link para você acessar esse documento, tudo bem? Então vamos lá, José Rodrigues, comece aí à vontade, se você quiser falar o nome dos colegas que ajudaram na redação. Bom dia, obrigado, Fernando, um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Marcelo, bom dia, Mauro, bom dia, Jaqueline, bom dia aos futura audiência, né, desse papo, porque nós estamos gravando com antecedência, né, para facilitar a acessibilidade desse debate. Bom, como eu disse, né, nós somos a universidade, né, tem esse nome por vários motivos, mas essa denominação, mas uma das características da universidade é propiciar, né, o debate, a construção do conhecimento de maneira universal, né? Embora nós estejamos divididos administrativamente em departamentos, unidades, eventualmente centros, mas o ideal da universidade seria esse encontro de perspectivas, né, teóricas, epistemológicas, de áreas de conhecimento. E aqui não é diferente, né? Embora haja uma combinação de autores desse documento que nós elaboramos, né? Eu vou citar o nome dos colegas, o Gustavo, eu próprio, Kenanda, que é da Faculdade de Educação, do Departamento de Fundamentos Pedagógicos, o Marcelo Badaró Matos, que está aqui conosco, do Instituto de História, o Reginaldo Costa, que é do meu departamento, do Sociedade, Educação e Conhecimentos, e o Regi Arguelles, que é do Departamento de também da Fundamentos Pedagógicos da Faculdade de Educação. Então, é um documento que nós elaboramos porque somos companheiros e colegas, né, fora dessa estrutura que às vezes nos aprisiona, mas nós conversamos muito fora do ambiente, né, cada um da sua casa, obviamente, e chegamos à conclusão que nós a universidade, nós professores, estávamos muito meramente responsivos, né, respondendo assim, de maneira muito imediata aos desafios que a nova situação pandêmica, o próprio governo federal estavam nos impondo. Então, achamos por bem conversar e, ao final dessa conversa, né, que durou muitas horas, na verdade demorou uns 2 ou 3 dias, né, em momentos diferentes, resolvemos botar no papel essas nossas considerações, né? Então, o nosso documento está mais ou menos dividido em 2 partes, né, ou 3, um pequeno preâmbulo. Nós dividimos o documento que nós intitulamos A Universidade e a Pandemia, uma reflexão sobre as atividades acadêmicas através de tecnologias remotas na UF. Então, nós temos um preâmbulo de ação do documento, e o documento propriamente dito está dividido em 2 partes.
Primeira parte nós chamamos de nossos pontos de partida, né, que o Marcelo Badaró Matos vai fazer uma explanação desse ponto, onde a gente faz exatamente isso, nossos pontos de partida. Mas eu vou voltar para falar um pouco das propostas. Eu vou ler o documento e também não vou tentar repetir tudo, porque afinal de contas o documento é público, o Fernando já vai utilizar. Ele também está disponibilizado num site público chamado Esquerda Online, que há muito material sobre isso, assim como há documentos também no site do Andes e de diversas entidades. Mas o nosso documento, além de ter sido distribuído entre a comunidade aqui na UF, já está circulando várias outras instituições e, como eu disse, também está arquivado no site Esquerda Online. Acho que para começar isso, vou passar agora a palavra para o Marcelo. Marcelo. Bom dia, boa tarde a todas e todos, né? Agradecer aí o convite da Faculdade de Educação, na figura do Fernando, né? Para estar aqui junto com o José, apresentando um pouco das preocupações, né, que a gente teve quando elaborou esse documento. Claro, o documento parte da situação excepcional que a gente está vivendo nas universidades públicas brasileiras nesse último período, né? O período marcado aí por essa crise de dimensões trágicas, né? Cujo indicador mais importante é a pandemia, né? Nós não gostaríamos de ter que estar pensando sobre essa situação num quadro em que a gente já tem mais de 50 mil, mais de 52 mil mortos no país, né? Em que a própria universidade tem sido atingida duramente, né? As universidades em geral, pela perda de quadros docentes, técnico-administrativos, pela forma como a pandemia tem atingido estudantes, seus familiares, né? Docentes e servidores técnico-administrativos já aposentados. Então, é muito triste, né, o que a gente está passando, e, é claro, não se trata de uma tragédia natural, mas de uma consequência, né, das relações destrutivas que a sociedade capitalista tem com o meio ambiente, das consequências destrutivas, né, que políticas econômicas, né, de austeridade, de corte de gastos públicos têm imposto à saúde pública, né, desmontando estruturas que poderiam, nesse momento, ter um impacto positivo, né, na contenção da pandemia e mesmo, né, das políticas do governo atual, né, que negando a ciência, o conhecimento acumulado pela humanidade em torno das questões sanitárias, né, tem trabalhado fortemente para quebrar qualquer condição de enfrentamento mais efetivo à pandemia, né, resultando nessa tragédia aí de dezenas de milhares de mortes. Então, é nessas condições que a gente tem que pensar o trabalho na universidade, né? E aí é preciso dizer primeiro que as universidades estão trabalhando muito, né? As universidades públicas estão trabalhando muito nesse contexto. A começar pelos hospitais universitários, né? Onde a pandemia tem sido enfrentada em muitos locais, né? Com não apenas leitos, médicos, pessoal de enfermagem, então, mas também com pesquisa científica, buscando melhores tratamentos, protocolos de tratamento, vacinas, curas, né, para a doença. No caso do nosso hospital aqui, do Antônio Pedro, inclusive, a gente já teve a perda de vidas, né, de diversos profissionais da saúde, né, que trabalham ali, ou trabalhavam ali no hospital universitário, né? Mas, além disso, as universidades estão desenvolvendo pesquisas sobre equipamentos médicos, desenvolvendo e produzindo equipamentos de proteção individual. As universidades têm contribuído aí em diversas áreas para políticas públicas de mitigação da situação, né, desenvolvendo aplicativos,
desenvolvendo rotinas, procedimentos, junto com secretarias de saúde, prefeituras, na área da assistência social. E nós, docentes, né, temos trabalhado nas pesquisas que desenvolvemos, nos grupos de pesquisa com os quais trabalhamos, desenvolvendo reuniões administrativas, desenvolvendo atividades de extensão, como essa, de certa forma, pode ser assim entendida, né, essa conversa que a gente está tendo aqui, e nos adaptando muito rapidamente a essa nova situação de estar falando de casa, de estar tendo acesso aí a recursos tecnológicos que nem sempre estão disponibilizados nas condições que deveriam estar, né? E a gente está aprendendo isso tudo muito rápido, com muitas dificuldades, né? Porque a gente também tem que cuidar dos nossos, das nossas em casa, a gente também tem que se cuidar, a gente tem que dar conta, né, de uma rotina que foi muito alterada pela pandemia, né? Mas eu queria começar dizendo que as universidades estão trabalhando muito. Mas o que está em discussão no documento que a gente apresentou é uma situação em que nós estamos sendo pressionados a desenvolver as atividades de ensino, né, da universidade, os cursos de graduação e pós-graduação. E acho que a primeira questão para pensar nisso é que as universidades não são quaisquer lugares, né? As universidades são polos de concentração de uma grande quantidade de pessoas, né? Num campus como o campus do Gragoatá, onde a gente trabalha, né, não é exagero dizer que circulam dezenas de milhares de pessoas por dia. Né? E essas pessoas se aglomeram, para usar uma expressão, né, a profilaxia ou o cuidado com a doença significa falar em evitar aglomerações, né, para evitar o contágio em massa. Bom, as pessoas se aglomeram o tempo todo nos prédios das universidades, elas sobem por elevadores lotados, né? Elas sentam em salas de aula onde, às vezes, 60 ou mais estudantes, né, com um professor. Né? E a gente tem que levar em consideração que, nessas condições, as universidades não podem retomar suas atividades presenciais, né, enquanto a gente não tiver condições mínimas, né, de controle sobre a pandemia. Ora, isso nos empurra para uma discussão. Suspendemos completamente as atividades de ensino ou tentamos contornar, né, essa impossibilidade objetiva por razões sanitárias através de outros mecanismos. Eu acho que por trás dessa discussão fica uma ausência, né? E o documento trata dessa ausência, que é por que nós trabalhamos em condições tão adversas. Eu trabalho num prédio, as aulas, né, ocorrem num prédio que é o último bloco do campus do Gragoatá, é o bloco P. O bloco P só tem praticamente um andar que tem atividades administrativas e gabinetes, mas são 4 andares praticamente só de salas de aula. Essas salas de aula, elas só funcionam através de um sistema de ar-condicionado central, porque sequer as suas janelas se abrem. Como é o prédio mais aberto para a Baía de Guanabara, foram postos basculantes muito grandes, né? E esses basculantes, no início, quando eles se abriam, o vento da Baía de Guanabara fazia com que eles batessem, os vidros se quebrassem e estudantes se cortaram seriamente, né, com acidentes desse tipo. Então, foram postos limitadores para a abertura, né, dos basculantes. Então, não tem como, na estrutura desse prédio, abrir as janelas para ventilar, né, as salas de aula. Nós temos 60 alunos, em média, né, nas turmas do curso de História nas disciplinas obrigatórias. Isso oscila nas outras disciplinas, mas é, em média, 60 alunos. Né? Esse é o módulo mínimo das disciplinas obrigatórias de História, com essa aglomeração que se trabalha nessas salas de aula, onde ou tem o ar-condicionado ou não tem como abrir as janelas. Né?
Os banheiros desse bloco, embora ele tenha sido inaugurado há menos de 10 anos atrás, os banheiros deles funcionam precariamente. Falta muita água ali, é o fim da linha da universidade. Muitas vezes a gente chega para dar aula e os banheiros estão interditados porque não tem água. Quando tem água, raramente tem sabão. E estamos falando do básico aqui, né? Lavar as mãos, água e sabão. E como muitos dos sanitários já estão destruídos e não houve manutenção adequada, formam-se filas, né, para entrar nos banheiros. Estou falando do básico para mostrar que qualquer discussão que a gente esteja fazendo agora deve levar em conta que no retorno às atividades presenciais nós não vamos ter condições sanitárias, porque já não tínhamos condições sanitárias adequadas antes da pandemia. Já era um absurdo que a gente estivesse trabalhando nessas condições. E, portanto, toda discussão que a gente fizer agora tem que estar pautada por uma preocupação, que é nós estamos, digamos, trabalhando agora, como diziam em relação à pandemia, né, para achatar a curva de casos, para preparar o sistema de saúde para receber os casos. Bom, nós agora, se estivermos trabalhando para um período especial, para uma situação especial, só podemos fazer isso se a gente estiver planejando como é que, no retorno, nós vamos ter condições adequadas, né, do ponto de vista sanitário, para um retorno seguro. E eu acho que não é isso que está colocado. Além disso, né, a gente tem que ter em vista que nós estamos enfrentando um Ministério da Educação cuja postura, desde o início desse governo, desde o início de 2019, é de ataque às universidades públicas. Então, a gente não tem uma política que garanta isso. No plano mais geral, nós temos as restrições orçamentárias, né, da emenda constitucional 95, então a gente tem cortes ano a ano de orçamentos para as instituições, e o que a gente precisaria agora era estar tendo uma injeção de recursos para preparar essas instituições para ter condições adequadas de retorno, né, para ter mais pessoal, mais salas de aula, reformas estruturais nos prédios, etc., etc. E o que a gente enfrenta é um Ministério da Educação que quer, na verdade, acabar com o caráter público da universidade, né? Mudaram os ministros, mas o projeto continua o mesmo, né? A última indicação aí de quem pode vir a ser o ministro da Educação é de um sujeito que escreveu explicitamente que tem que acabar com a universidade pública. Publicou em livro, né, de que tem que acabar com a universidade pública. Então, é com isso que a gente está se enfrentando. Né? E é nesse quadro que apareceu a solução mágica. E a solução mágica que nos foi apresentada é substituir as aulas presenciais pelo chamado ensino remoto. Ensino remoto é um dos nomes que foram surgindo aí na discussão para que a gente não fale de ensino à distância, né? Porque ensino à distância, de um lado, tem uma regulamentação legal própria. No caso dos nossos cursos, que são cursos presenciais, na sua maioria, não todos, né? Porque a Universidade Federal Fluminense já tem um número bastante elevado de matrículas de estudantes de graduação em cursos à distância. Mas a gente sabe que a lógica do ensino à distância é mais forte no setor privado. Mais de 90% das matrículas de EAD no Brasil estão no setor privado. Mas há uma pressão, então, para que a gente substitua a atividade presencial pela chamada atividade remota, ou pelo ensino remoto, que não é chamada de EAD diretamente nas universidades nesse momento, porque tem toda uma regulamentação em torno disso. É necessário dizer que o MEC, inclusive, está alterou essa regulamentação para permitir que o máximo de créditos, né, concedidos através de disciplinas à distância nos cursos presenciais seja elevado, né, de 20% para 40% dos cursos. Então, o MEC já preparou esse terreno. Né? Mas a gente não tem chamado de ensino à distância também, porque há uma rejeição, né, e uma rejeição plenamente justificável, às formas mercantis, empresariais, né, visando
exclusivamente o lucro que tem pautado a oferta do ensino à distância no nosso país. Não só porque são as instituições privadas, e é fato, e elas o fazem porque o ensino à distância significa lucros, tanto na economia de escala com a contratação de pessoal, poucos docentes, poucas professoras e professores para uma quantidade, né, gigantesca de estudantes, mas, para além dessa lógica mercantil que preside as instituições onde o ensino à distância é dominante, né, o ensino à distância é mediado por ferramentas tecnológicas, por programas, né, que são monopolizados por algumas poucas grandes empresas do setor, né? Então, nós temos aí as gigantes, né, da tecnologia monopolizando as ferramentas do ensino à distância. Estamos falando aqui de Microsoft, Google, etc., né? Para pegar um exemplo, na Universidade Federal Fluminense, o que está nos sendo indicado para fazer atividades de ensino remoto são as plataformas da Google, né? A universidade tem um acordo, eu não conheço os termos desse acordo, com a empresa Google, né? Então, tudo o que está nos sendo indicado, Google Meet, que a gente está usando agora, Google Classroom e todas as outras, o Google Classroom liga ao Google Meet, que liga ao Google Drive, né? Todo um conjunto de plataformas, né, que integram aí os pacotes da Microsoft. Então, nós estamos, desculpem, da Google. Então, nós estamos falando aí de utilizar como ferramentas, né, coisas que foram criadas com um objetivo empresarial para produzir ensino à distância. Quem já entrou na plataforma Google Classroom percebe que ela não é feita para complementar um ensino presencial, ela foi toda pensada por um pacote de ensino à distância, né, e monopolizada por umas poucas grandes empresas, né, do setor. E é por isso também que a gente vê que, nas condições da pandemia, se a miséria cresce, e aí são os dados que a gente já tem aí de elevação do desemprego, né, de 60 milhões de pessoas que no Brasil recorrem ao auxílio emergencial para sobreviver nesse momento, e mais, não, outros tantos aí que queriam e não conseguem aceder a esse auxílio e tal. Se a miséria cresce de um lado, de outro, a miséria se concentra, né? E entre as grandes empresas que têm lucrado mais durante a pandemia estão essas, né? O Banco Mundial tem uma série de sugestões que foram apresentadas aos governos já em março, né, para, no momento da pandemia, ampliar o ensino à distância, né, introduzir esses pacotes tecnológicos. É mais ou menos como aquela metáfora utilizada numa reunião nada republicana do Ministério, né, do governo em abril, de que vamos aproveitar a pandemia porque ela abre a porteira e a gente pode passar a boiada, né, do ensino à distância. E há uma outra questão que o documento que a gente discutiu e redigiu leva em conta, que e talvez essa seja a mais importante de todas, né? Nós, nos últimos anos, avançamos no interior das universidades públicas em garantir acesso a uma quantidade maior de estudantes e a possibilitar, em algum nível, com limitações, né, uma democratização desse acesso para camadas da sociedade brasileira, né, que tinham barreiras evidentes, né, para ingressarem nas instituições públicas de ensino superior. Então, através das políticas de ação afirmativa, através das políticas de cotas raciais, de cotas para estudantes de escolas públicas, né, nós avançamos na direção da democratização do acesso. Ainda não é, né, o que a gente considera que deveria ser, né, afinal de contas, nós ainda estamos aí num patamar em que a universidade pública ocupa cerca de 20%, né, das vagas, ou oferece cerca de 20% das vagas
do ensino superior no país, e as instituições privadas estão aí na faixa dos 70% a 80%. E, além disso, nós gostaríamos de ver o conjunto da juventude em idade universitária tendo condições de acesso às instituições públicas de ensino superior. Mas já demos alguns passos, né? E o que está colocado nessa situação da possibilidade, mesmo que emergencial, do ensino remoto substituir o ensino presencial regular, é que nem todos, nem todas terão as mesmas condições de acesso a esse ensino remoto, né? Portanto, os setores que têm maior vulnerabilidade social, as frações aí da classe trabalhadora mais precarizadas, de salários mais baixos, que conseguiram, né, ter acesso, ou que seus filhos tivessem acesso à universidade, são justamente aquelas que têm mais dificuldade de acesso à internet, que moram, né, em situações de maior concentração de familiares em pequenos espaços, onde as condições para concentração de estudos não são adequadas, que vivem a pandemia de uma forma mais incisiva, né, porque as taxas de contaminação e também as taxas de letalidade da doença são maiores entre essas parcelas da população. Então, nós estamos falando de uma quantidade muito grande de estudantes que não terá condições, né, de acompanhar o ensino remoto com o mínimo aí de qualidade de acesso à internet, de possibilidade de estudos, né? E isso é atravessado, né, por desigualdades não apenas sociais, mas também raciais e de gênero, né? Se nós levarmos em conta que na divisão desigual do trabalho reprodutivo, né, nesse que reproduz a vida na sociedade capitalista em que a gente vive, às mulheres, né, cabe a maior parte das tarefas do trabalho doméstico não remunerado, né, nas condições da pandemia, esse trabalho de cuidado das crianças, dos doentes, dos mais velhos, né, é muito exacerbado, né? E nossas estudantes, bem como docentes e servidoras técnico-administrativas, né, mulheres, ainda têm aí que lidar com essa situação. É óbvio que a gente poderia dizer que cabe aos homens em cada família, né, não se comportarem dessa forma e dividirem tarefas, mas a gente não está falando de um fenômeno que se resolve pela conscientização individual, mas de uma situação social generalizada, né? Então, a gente vai estar sendo profundamente desigual à medida em que a gente não levar em conta essa situação. Já tem estudos que mostram que, durante a pandemia, né, as pesquisadoras mulheres diminuíram muito a submissão de artigos a periódicos acadêmicos, enquanto aumentou a submissão de pesquisadores homens, né? Já tem estudos demonstrando que no mercado de trabalho, diante do desemprego que cresceu com a pandemia, né, as mulheres têm tido taxas de desemprego, de crescimento do desemprego mais aceleradas. E nós estamos diante de uma situação em que as estudantes também terão mais dificuldade de acesso que os estudantes. Então, essas questões, né, e eu fico por aqui, por enquanto, pelo menos, essas questões todas foram tomadas por nós como preliminares, né, como as condições estruturais e conjunturais que a gente tem diante de nós para pensar soluções, para pensar saídas. Então, o que a gente quis fazer com o documento não foi negar a necessidade de pensar essas soluções, mas foi evitar, né? E o documento foi escrito antes da resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UF, que autorizou e disciplinou aí esse período letivo especial, né? A ideia do documento era justamente fomentar uma discussão mais ampla, que a gente acha que não se deu da forma adequada nas condições em que a gente está vivendo, né? Mas ele foi escrito antes justamente porque a gente entendia que era necessário levar em consideração esse conjunto de questões para formular políticas que, em suma, né, para falar da última dessas condições,
que não deixassem ninguém para trás, que não acentuassem as desigualdades, né, de condições de acesso ao ensino que atravessam estruturalmente a sociedade brasileira, e, portanto, também a universidade pública, mas que a gente acredita, né, que numa opção por ensino remoto, sem ter em consideração essas questões, elas vão se acentuar. Então, essas eram as preocupações, mas eu acho que o José pode retomar algumas delas quando apresentar também as propostas concretas que a gente pensou aí para estimular o debate, né? Pensando em como a universidade é um espaço onde a discussão coletiva faz com que as propostas se aperfeiçoem, avancem, né? E quando a gente parte do contrário, quer dizer, de pacotes prontos, de resoluções mal discutidas e tal, a gente tem, de fato, né, maior dificuldade de efetivar políticas educacionais, propostas educacionais, né, que garantam o caráter público, a qualidade, né, do trabalho de ensino, de pesquisa, de extensão que a gente desenvolve na universidade. Então, esses eram alguns elementos e qualquer coisa a gente pode voltar a alguns deles depois. Obrigado aí pelo espaço. Obrigado, Badaró. José Rodrigues, fica à vontade. Bom, a partir dessa apresentação, né, que o Marcelo fez para a gente, né, o documento entra em propostas mais concretas. Embora tenha sido escrito por professores da Universidade Federal Fluminense, né, da Faculdade de Educação, da História e também do Social, a rigor, as nossas propostas não estão restritas à UF, né? Elas têm caráter bem... Eu não vou repetir todas, né? Como eu disse, o documento está acessível, mas queria destacar alguns desses aspectos. O primeiro ponto, né? Marcelo, acho que terminou exatamente com ele, nós, mais do que sugerimos, nós atingimos que qualquer que a universidade, seja a nossa ou qualquer outra universidade pública, tem que ser precedido e acompanhado de um debate democrático de amplo espectro, né? Essa medida que Marcelo mencionou, né, a norma interna da UF, não foi discutida com a comunidade, né? Nós escrevemos o documento, como o Marcelo disse, antes dessa norma, e que ficou aprovado, né? Não houve um debate, não está havendo. Departamentos, etc., estão sendo instados a tomar providências que foram descidas, digamos assim, de cima para baixo. Então, nosso primeiro ponto é esse. É preciso, né, democracia ampla do debate, com todos os setores da universidade participando e, quiçá, de fora da universidade, né? Porque a universidade deve servir à sociedade, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Toda a decisão na universidade, nas nossas instituições federais, deveria ser sempre em debates amplos e decisões deliberativas o mais democráticas possível, né? O nosso conselho universitário tem muito pouco, e não é só desta gestão, né? É um hábito dos reitores simplesmente não convocarem o conselho universitário. Não basta o conselho universitário, né? Mas seria um ponto fundamental nisso. O segundo aspecto, que é fundamental, que, como o primeiro eu diria que é absolutamente consensual, é preciso que as instituições, a nossa a Universidade Federal Fluminense, façam um levantamento contínuo sobre as condições de acesso remoto à própria instituição. Já que essa é a realidade que nós estamos vivendo, é preciso que saibamos, a instituição saiba como professores, professoras, estudantes, técnicos e técnicas administrativas estão de ou não desse acesso. Se existem equipamentos nas suas residências, se existem condições de trabalho, né? Se existe banda larga funcionando, quem está pagando essa banda larga. Então, é preciso uma ação permanente desse levantamento, né?
Há dados muito díspares, não há números consolidados em torno disso, mas pelo que nós conversamos com os colegas da UF e fora da UF, o que nós temos visto é que cerca de metade dos alunos têm sido contatado, têm sido contatados. A outra metade simplesmente sequer sabemos das condições deles, não sabemos de nada. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, né, não basta fazer um levantamento para descobrir quais são as condições da comunidade, insisto, do corpo docente, do corpo discente e dos nossos funcionários, né, técnico-administrativos. Não basta isso. É preciso, além de saber dessas condições, é preciso uma ativa por aqueles que não foram impactados e um trabalho ativo de acolhimento das pessoas da comunidade, notadamente dos alunos, para a manutenção dos vínculos do corpo discente com a instituição, os seus professores e professoras. Né? Nesse sentido, entramos no quarto item que nós destacamos, que é necessário, urgente, de grave urgência, a ampliação de recursos financeiros para assistência estudantil. Né? Eu não vou entrar no detalhe, mas é percebível facilmente que a boa parte dos nossos estudantes tem dificuldades econômicas e, portanto, é preciso ampliar recursos financeiros para auxílio desses estudantes, né? Não só para alimentação, o transporte obviamente não é necessário nesse momento, mas até os recursos do transporte deveriam ser destinados para uso dos estudantes. Os bandejões estão parados, deveríamos transferir todos esses recursos e ampliar esses recursos para a assistência estudantil. Da mesma forma que se encaixa ou não formalmente dentro da questão da assistência estudantil, tem a questão das bolsas de estudo, bolsas de pesquisa, sejam alunos de graduação, sejam alunos de pós-graduação, bolsas de treinamento. Existe uma miríade de bolsas na universidade, né, até discutir a pulverização de recursos, mas o fato que existe uma bolsas, é preciso ampliar o valor dessas bolsas, né? Insisto, dentro da UF e em todo o sistema federal de ensino, né? Grande parte, aliás, dessas nossas recomendações, sugestões para o debate, se aplicam não só ao ensino superior, mas também à educação básica. Bom, mas e como é que a gente consegue, né, alcançar essas propostas que nós lançamos aqui em 5 itens? É preciso, né, que a universidade, através da reitoria, mas não só a reitoria, né, via essa associação de dirigentes das instituições federais de educação superior, que é a Undifes, em articulação com as sociedades científicas, existem muitas no Brasil, assim como as entidades sindicais também, notadamente dos docentes e dos técnicos administrativos. Nós precisamos criar articulação para criar critérios para tomada, quando isso acontecer, de protocolos de segurança, né? Protocolos que não podem ser limitados, né, a mãos no lugar onde não tem água, não tem sabão. É preciso muito mais do que isso. Será preciso novas edificações nas universidades, será preciso reestruturar os ambientes, ampliar as salas, reduzir o número de alunos, é preciso que os elevadores funcionem. Esse é um problema muito anterior à pandemia, né? A contratação de novos servidores, técnico-administrativos e professoras, porque estamos vendo agora, neste momento, na Universidade Federal Fluminense. Ontem eu participei de uma reunião departamental, a partir dessas novas regras que a reitoria, insisto, baixou de cima para baixo sobre a comunidade. Há uma pulverização, não vou explicar, há uma pulverização, uma possível pulverização de turmas, e com essas novas características, né, que estão sendo implementadas, o número de docentes aumentará, a demanda de docentes aumentará enormemente. E nós nem
estamos voltando, né? São um plano emergencial para esse semestre que vai ser reduzido aí a poucas semanas. Então, o número de docentes e de técnicos, né, é preciso aumentar. A tal é preciso, como eu disse, universidade, via Andifes, em articulação com sociedades científicas radicais, lutem, se organizem para criar esses protocolos, criar esse patamar mínimo para nossas atividades semi-presenciais ou presenciais, esperamos num tempo não muito longo. É preciso também um segundo nível de articulação, né? Essa articulação das sociedades científicas, dos sindicatos e da universidade deve articular num segundo plano, que seria com as próprias autoridades do governo federal, ou seja, do Poder Executivo, do Congresso Nacional, ou seja, da Câmara e do Senado, e do Judiciário, né? Porque, afinal de contas, Marcelo já fez referência, tudo isso que nós estamos falando, sugerindo que seja discutido e implementado, depende de verbas. E desde a emenda constitucional 95, nós temos observado, anunciamos, até porque era esta a ação dos representantes do povo, digamos assim, ao promulgar essa emenda constitucional, as verbas, não só para a educação, mas nós estamos falando de educação e também de saúde, as verbas públicas destinadas aos os programas sociais, as ações sociais, as instituições públicas que atendem a esse aspecto da sociedade, insisto, notadamente educação e saúde, a tendência dessas verbas era ano a ano diminuindo. Ora, se isso continuar a acontecer, não há como criar nenhum protocolo, poderá ser criado, mas não será implementado. Portanto, é preciso que as instituições federais de educação superior, em articulação com o legislativo, o judiciário e o executivo, reformulem o orçamento, reformulem os itens constitucionais que tratam do orçamento público voltado. É preciso as verbas, numa frase é isso, é preciso lutar para o aumento de verbas para a educação e para a saúde, sem o qual a da pandemia se estenderá, se não para sempre, né, porque para sempre não existe, mas por muitos e muitos anos, atingindo muitas gerações de brasileiros e brasileiras. Para ir chegando ao final, é preciso que a universidade ativamente amplie a ação e amplie o acesso às atividades online que estão acontecendo, como essa, que nós estamos modestamente né? Com relação à volta do ensino presencial, seja na graduação, na pós-graduação, lato, estrito sensu, nós não vemos que é possível, né? Marcelo já mencionou, milhares de pessoas circulam pelos campi universitários, não é possível ainda, precisaria toda uma reestruturação estrutural para pensar, mas mesmo por via remota, é preciso de uma série de ações que nós não temos ainda construídas, né? Possibilidades de construí-las. É preciso lutar por isso. Nesse sentido, uma das questões que a gente levanta, propõe, é que a chamada Rede Nacional de Pesquisa, que já tem algum tempo que está no Brasil, não sei dizer há quanto, certamente há mais de 10 anos, e é pioneira da implantação da internet no Brasil, que essa Rede Nacional de Pesquisa seja fortalecida. Sem ela, nós não podemos chegar. Aqui no Rio de Janeiro existe a fração, né, da RNP, que é a Rede Rio. Né? Ela precisa ser fortalecida. Para quem trabalha e estuda na Universidade Federal Fluminense, de vez em quando cai todo o sistema, porque o único cabo que faz a interligação da universidade com os outros centros de pesquisa das universidades do Rio simplesmente se rompe ou algum problema técnico e para. É preciso, portanto, reforçar a Rede Nacional de Pesquisa. Um outro item nesse campo, nós precisamos construir nos campos universitários, seja do Graduatar, em todos os outros, em todas as cidades que
que a UF está presente no estado do Rio de Janeiro, é preciso construir redes abertas Wi-Fi para acesso à população e, notadamente, aos nossos estudantes, né? Onde eu moro, focado um ponto de acesso atrás da Rede Nacional de Pesquisa, bancado pela Prefeitura do município, que é a Prefeitura de Niterói. Há muitos anos foi instalado esse ponto de acesso e há muitos anos parou de funcionar. Existe uma nossa praça, onde nós somos vizinhos, tanto eu quanto o Marcelo, uma placa da RNP, não funciona, né? A UF também tem acesso a um programa chamado UniTV, que tem a ver com a Lei Geral de Telecomunicações, que também é pouco utilizado. É preciso que a UF e as outras universidades atuem para revigorar esse acesso pela TV aberta, chamada UniTV, TV universitária. Um outro aspecto, eu já estou me alongando muito, vou encerrar sem chegar ao fim, mas um aspecto que é fundamental, Marcelo já mencionou, é preciso que as universidades, né, se conjuntam para construir plataformas de softwares livres, né? Nós não podemos ficar refém de empresas monopolistas ou oligopolistas que só estão interessados em lucro, né? Eles têm uma medida inicial de marketing, nos oferecem essas plataformas gratuitamente, mas não são gratuitas. Mesmo que as instituições não venham no futuro a entregar 1 centavo a essas instituições, essas empresas, né, pelo uso dessas plataformas, nós estamos entregando um patrimônio muito, muito maior do que qualquer centavo de real, né? Nós estamos em plena criação, alta velocidade, do que alguns pensadores brasileiros e estrangeiros estão chamando da pirataria digital, pirataria tecnológica. Nós estamos produzindo, divulgando uma massa de conhecimentos, de informações ou de métodos também, como eles são chamados, para isso que vem sendo conhecido como data. Essa enorme massa de informações genéricas é muito útil a essas plataformas, né? Basta ver qualquer pessoa que tenha acesso a um telefone celular, a uma plataforma de internet, os anúncios e uma série de coisas, sem falar na eventual fraude eleitoral que aconteceu, que vai continuar acontecendo, se essas informações querem ser mineradas livremente. E quando nós usamos essas plataformas, nós entregamos gratuitamente, né, esses metadados e também o conhecimento que nós estamos produzindo, né? Enquanto nós acessarmos revistas acadêmicas, nós precisamos pagar por esse acesso, pagar pelo acesso e pagar pela publicação de nossos artigos. Nós estamos entregando de graça, né, o nosso conhecimento a essas empresas. O conhecimento produzido na universidade deve ser público e gratuito, mas não pode ser por empresas privadas, portanto, deve ser completamente livre. E é o que nós estamos fazendo, é o oposto disso. Nós estamos entregando conhecimento produzido livremente para ser apropriado privadamente. Isso não pode continuar. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque as nossas universidades, e a UF não é diferente, a UF tem um instituto de computação, existem as escolas de engenharia, existem as superintendências de tecnologia. É possível, com um pool de universidades, nós criar plataformas de ensino remoto, ensino à distância, de conferências, enfim, nós temos a massa de trabalhadores, eu acho, que podem produzir esse tipo de conhecimento sob a forma de meios digitais. Preciso mobilizar os nossos colegas para a produção disso, mas individualmente eles não são capazes de fazer isso. O máximo que eles vão fazer são sugestões ou experiências piloto. Uma articulação em nível das instituições públicas, das universidades públicas, para a criação desses softwares livres e, ao mesmo tempo, sob o nosso controle das universidades, da comunidade, da sociedade brasileira, para que, sob esta condição e no futuro,
esse conhecimento não seja fonte de lucro privado para essas megacorporações que estão hoje dominando esse cenário pandêmico, né? Eles estão essa situação para muito os seus lucros. Como o Marcelo disse, aumenta e se generaliza a pobreza, a miséria, não só no nosso país, mas no nosso país que já partia de um patamar muito baixo, muito alto de concentração de renda, muito baixa de condições de vida, aumenta a escala dessa miséria e, por outro lado, aumenta a concentração de riqueza. Nós precisamos lutar contra isso. As plataformas de internet, podemos fazer isso, precisamos fazer isso. Nós não devemos contribuir para mais lucro nas mãos de de poucas grandes empresas. Isso é o que a gente pode dizer nesse primeiro momento. Obrigado, José Rodrigues. A gente já está batendo aqui 50 minutos, a gente tem um teto de 1 hora. Eu acho que, primeiro, agradecer muito vocês pela conversa aqui, pelo início de conversa. Agradecer pelo texto, né, que acho que vai ser uma contribuição bacana para os debates nas universidades, mas como vocês disseram, né, o texto ele não é direcionado só à UF, ele fala sobre um contexto maior, e vocês, nas falas de vocês, pegaram alguns exemplos, né? O Badaró falou muito do prédio, né? Que eu acho que é uma realidade muito do Gragoatá. A gente tem ali salas pequenas, que você não pode abrir a janela e ligar o ar-condicionado ao mesmo tempo. Tem uma série de questões ali que eu também não vejo um retorno presencial, mesmo com um número reduzido, mas elementos que a gente vai ter que discutir. E colocar aqui que a UF ainda teve um cenário diferenciado com relação a outras universidades, que foi no início do isolamento social, nosso semestre não tinha começado, né? Então o início do semestre vem sendo adiado, o que de certa maneira diminui a pressão para que surjam iniciativas assodadas, né? Apressadas de ensino remoto. Mas eu acho que é melhor a gente conversar agora, vamos conversar no Google Meet. Então, vou agradecer de novo aqui pelo esse início de conversa, ao José Rodrigues, ao Marcelo Badaró, e como sempre, aos nossos colegas do Sensibiliza. Hoje estivemos com o Mauro e a Jaqueline, que ajudam a tornar a nossa conversa mais acessível. Então vamos seguir a dinâmica de sempre. Eu vou colocar o link ali no nosso chat, a gente vai para o Google Meet para continuar a conversa com os debatedores. Para quem está aí como parte do festival, da programação do festival Em Casa com a FEUF, nesse segundo momento eu vou colocar lá para vocês no chat da nossa conversa um link para o formulário onde vocês vão colocar os dados para receberem a certificação. Então é isso, pessoal. Um grande prazer estar aqui com vocês. A gente se vê daqui a alguns segundos ali no Google Meet. Um abração.